poder de síntese que você teve. Um tema tão amplo como esse, e tão questionável ainda dentro de nós médicos, e você sintetizou como devia. E o nosso amigo Diogo irá também desenvolver com muita propriedade esse tema. E, como já foi dito por ele que, além da larga experiência como médico, também tem uma experiência, infelizmente, como paciente. Diogo, a palavra é sua. Você terá também 15 minutos, o controle é seu, você quem vai controlar. E depois a gente continua batendo papo. Então, boa noite a todos, queridos irmãos aí presentes. Acredito que minha fala vai se resumir a 20 segundos, porque o grande professor Eide aí explanou tudo nos mínimos detalhes. Foi uma apresentação linda de se ver. Parabéns, viu, Eide? E vamos só dar umas pinceladas aqui para deixar algumas coisas bem claras para todos vocês. Agradecer realmente quem disponibilizou um tempinho, né? Esse Valdemar, plena sexta-feira à noite, poderia estar tomando um vinhozinho, tá dando um cheiro no cangote da mulher, mas está todo mundo aqui reunido em busca de entender um pouco do desconhecido, que essa é que é a grande questão, como o Eider muito bem explanou, e meu amigo Valdemar. Então, nós temos, meu querido delegado, uma doença realmente que está afligindo, não é o nosso Brasil, é o mundo, né, em que desde dezembro do ano passado, né, iniciaram os primeiros casos lá na China, e o processo de expansão, ele é realmente exponencial, é só aumentando. Quando a gente pensou que a gente estaria em queda, né, na quantidade de casos, a gente percebe que está tudo realmente crescendo novamente, que para algumas pessoas dizem que é a segunda onda, né? Que na verdade eu acredito que não é segunda onda, não. No Brasil, a onda não tinha acabado ainda, não. E aí está subindo tudo novamente. Ontem tivemos até uma questão de um novo recorde de mortes em 24 horas, né? Tá entendendo? Que já fazia desde agosto que a gente vinha tendo uma certa estabilidade do platô e depois começou a ter um decréscimo. Só que agora está só subindo. E é por isso que é tão relevante nós estarmos aqui conversando sobre esse tema. Porque eu acredito que cada um de vocês que estão aí, meu amigo Marcos, conhece alguém que teve Covid. E se a gente pensar mais um pouquinho, eu acredito que alguém conhece pelo menos uma pessoa que perdeu sua vida durante essa pandemia, né? Então, é algo que, como a gente está dizendo, era novo. Eu mesmo, nessa semana, de domingo para cá não, até quarta, né? Morreram 3 pessoas que eu conhecia mesmo, né? Assim, já ouvi falar, não. Então, a gente sempre fica naquele pensamento, né? Meu Deus, até onde vai isso, né? Até onde, Valdemar, a vacina que está por vir vai realmente nos ajudar e deixar-nos seguros? Como ainda muito bem explanou. E a imunidade de quem já pegou, quanto tempo dura? Então, tudo são incertezas que hoje mesmo eu falei para uma paciente no consultório que ela teve Covid, graças a Deus está bem, mas dizendo, se cuide, minha amiga, como se nunca tivesse tido, porque agora já é certeza o processo de reinfecção, inclusive para quem não é aqui do nosso estado RN, né, documentado mesmo agora, confirmado, 100%, o primeiro caso de reinfecção no Brasil foi de uma médica aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. É isso, o primeiro caso, certeza, através desse exame que ele é muito bem nos explanou, que é o RT-PCR, que ele vai avaliar realmente a genética do vírus. Então, essa paciente, essa médica teve lá no meio do ano, ficou boa e agora está com tudo de novo. E ela fez outro RT-PCR e viu que os genomas, né, o RNA desses vírus eram diferentes. Então, é uma reinfecção. Então, a gente tem que ter quem já teve, tem um familiar que já teve Covid, tem que se cuidar como se nunca tivesse tido, para que você tenha mais anos de vida. Porque, às vezes, a segunda infecção pode ser que ela seja mais forte que a primeira, podendo realmente levar ao óbito. E aí, eu gostaria de só dar uma pincelada do que meu grande amigo Eder falou, que é exatamente sobre essa questão
sobre mim, sobre quando eu tive, né? Interessante, porque assim, eu fui um dos primeiros aqui em Mossoró, e dos médicos fui o primeiro grave, né? Que ficou grave mesmo. Então, era no início do ano, né? Ali em março. O coronavírus tinha acabado de chegar ao Brasil, né? Que chegou em fevereiro. E naquela época, meu delegado, a gente falava da seguinte forma: coronavírus é falta de ar, é tosse, vai ter uma leve febrezinha, mas é principalmente tosse, que é constante, e vai dar a dispneia, que é a falta de ar. E aí foi isso, Valdemar, que me enganou como médico, né? Por isso que eu estou dizendo que a gente vai entender sobre a doença mais à frente. Cada dia é uma descoberta nova. Porque eu resolvi fechar meu consultório na época, né? Eu trabalho com a geriatria, todos os públicos idosos, que a gente sabe que é grupo de risco. Então, resolvi isolar. Eu disse, não, vou fechar o consultório, porque eu estou sentindo que esse negócio vai ficar complicado. Tá? Já chegou em Mossoró e o negócio vai pegar aí, eu não posso arriscar meus pacientes, não. Eu não estava sentindo nada. E aí decidi viajar para Paraíba, onde reside a família da minha esposa, para a gente se isolar, né, lá. É uma área rural, né, sítio. Então a gente vai ficar isolado lá 14 dias. E a gente foi num dia, no outro dia eu acordei com diarreia, certo? Depois começou a dar um dos sintomas que meu amigo Eder muito bem falou, mialgia, dor nos músculos, cefaleia intensa e uma febrezinha baixa. Aí o que aconteceu? Simplesmente fui enganado, né? Porque na época lá em março, se falava que Covid era tosse com falta de ar. E eu não tive esses sintomas em nenhum momento. Passei uma semana pensando, Valdemar, que eu estava com dengue, porque a gente estava em surto de dengue na época. Estava o período chuvoso e estava cheio de dengue e chikungunya em Mossoró. Então eu pensei, estou com dengue. E passei uma semana pensando que era dengue, não imaginava nunca que era Covid, porque eu não tinha sintoma respiratório. E quando decidi ir ao hospital por fraqueza, porque eu tinha muita náusea, não conseguia comer e diarreia, começou a dar um sintoma, né, um sinal de que a doença estava se agravando, que aí eu estava muito fraco, fui verificar a pressão, estava desidratado e com hipotensão, a pressão baixinha. Eu disse, não, vou para o hospital então, me internar e me cuidar um pouquinho. E aí foi quando, ao chegar lá, os colegas médicos que estavam lá, todos dois conhecidos, e foram iluminados por Deus, em que realmente resolveram me auscultar, botar o estetozinho no meu peito, mesmo sem eu ter nenhuma queixa respiratória. E aí eles perceberam que tinha um ruídozinho diferente, que é bem característico, pessoal, de pneumonia, né, que é uma das complicações que ele falou. Aí foi quando falaram, não, então vamos fazer uma tomografia, Diogo, só para ter a certeza aqui. E nessa tomografia, como ele também nos falou aí muito bem, por isso que eu estou ele já falou tudo. Na tomografia mostrou que eu estava com comprometimento, coisa simples, 75% dos pulmões. E eu não tinha dispneia, não tinha, né, tosse, não tinha nada. Eu disse, meu amigo, é UTI urgente, vai ser transferido. Aí foi quando começou todo a saga, né, a luta que vocês acompanharam através do meu pai, não é isso? E aí fui transferido diretamente de lá para aqui, para Mossoró, direto para a UTI. No mesmo dia que eu cheguei, mesmo estando bem, a olho nu, mas meus parâmetros laboratoriais, os exames estavam ruins. Ele sabe muito bem disso, que ajudou muito meu pai nessa época. Então, o exame que revela a troca gasosa, né, de oxigênio, que é o que a gente precisa, e retirando CO2, o meu estava muito baixo. E aí foi quando o pessoal, rapaz, vamos ter que lhe entubar agora. E aí fui entubado, né? Passei 10 dias, né, no coma induzido, pós-pronação, que é o que Eder muito bem falou, você ter o decúbito ventral, ficar deitado com os peitos mesmo na cama, isso faz com que melhore a ventilação dos pulmões, e os nossos pulmões estão na parte de trás, né? Então, quando você está deitado de forma dorsal, com as costas, você está gerando uma pressão atrás nos pulmões. E aí, em muitos pacientes, né, de COVID, isso aí fica dificultando essa troca gasosa. Quando você inverte, vou deitar ele agora aqui de bruço, então os pulmões agora não tem mais a pressão lá atrás e começa a ter uma certa melhora. Depois do quarto dia de pronação, foi que eu comecei, no quarto dia eu fui pronado, comecei a ter melhora, fui melhorando, e graças a Deus estou aqui para
conversar um pouco com vocês. E aí entra no que meu amigo falou bem, Eider. Lógico que nós pensamos muito nos idosos. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm mais de 60 anos. Paciente que é diabético, que é hipertenso, que é fumante, que tenha doença pulmonar, que tenha asma. Então, esses pacientes, eles têm uma maior tendência em se agravar, mas isso não é documentado que, assim, se Valdemar pegar, ele vai ser grave. Não, não é isso. Eu mesmo aqui em Mossoró acompanhei muitos idosos com Covid, muitos mesmo. E graças ao bom Deus, porque eu sempre digo, não fui eu, que é o que eu vou falar já há pouco aqui, eu não tenho um tratamento que é meu, ó, que é só meu, eu faço meus pacientes e vai dar certo. Não, que não existe ainda. Mas graças a Deus, nenhum dos meus pacientes precisaram de internação hospitalar. E todos, graças a Deus, foram leves, idosos. Teve paciente, delegado, com 91 anos aqui em Mossoró que eu acompanhei, com comorbidades, e pegou, mas foi leve. Enquanto, como eu estou fazendo a comparação, eu, jovem, fiquei grave, conheço pessoas jovens que perderam sua vida. Então, a gente tem que ter toda a cautela, né, porque, assim, ninguém sabe quem vai ficar leve e quem vai ficar grave. Lógico que a idade nos gera um fenômeno que ele já tinha dado uma entrada aqui, da imunossenescência. Quando a gente está envelhecendo, pessoal, a nossa capacidade de imunidade, ela se torna mais baixa. Isso é algo normal de todos nós. Então, isso é uma das coisas que também dificulta o paciente idoso, porque ele vai ter uma menor resposta à imunidade. E aí vou entrar no que eu tinha acabado de falar. Como é que vai se tratar isso aí? É diferente o COVID de uma infecção bacteriana, por exemplo. Estou com infecção urinária, em que nós temos, né, Valdemar, um amplo espectro de antibióticos para poder tratar, né, e erradicar aquela infecção. O COVID, de março para cá, desde a época que eu peguei, a gente não tem nenhum medicamento que você toma e mata o vírus. Não existe. Então, o que aconteceu foi apenas um medicamento que ele foi comprovado que ele tem uma certa eficácia, que é a dexametasona para quando o paciente está grave e entubado em ventilação mecânica, é um corticoide em dosagens anti-inflamatórias, ajuda a diminuir a inflamação sistêmica que meu amigo ele falou, e o pulmão começa a dar uma respirada, uma reorganizada. Então, é a única medicação. Lá no início falava, né, cloroquina, hidroxicloroquina. Todos os estudos provaram que não muda a evolução da doença. Teve o boom da ivermectina, também foi mostrado que não tem mudança na evolução da doença, do quadro da doença. Então, hoje a gente só tem a dexametasona. E o que a gente tem, e outra, que é importante para todos entenderem, a gente não tem tratamento para matar o vírus. Os tratamentos são para controlar as possíveis complicações. Então, Valdemar, pega um paciente, como foi com o meu caso, em que fiquei com a síndrome da insuficiência respiratória, como ele muito bem explanou, né, famosa SARA, fiquei no quadro gravíssimo mesmo, e eu tenho uma inflamação generalizada no meu corpo. Meu corpo, querendo matar o vírus, desencadeia, né, processo inflamatório, só que tenta matar o vírus, mas também está complicando o meu próprio organismo. Então, você começa a ter inflamação, Valdemar, nas paredes das artérias. E uma das grandes complicações que a gente tem hoje do COVID são os pacientes que desenvolvem AVC, trombose, devido exatamente a isso aí. Então, às vezes, mata muito mais, certo, do que o vírus em si. Ele morre de uma complicação. Então, acontece como foi comigo, tem que ficar usando anticoagulante. Na época lá, que eu estava, ainda não era um negócio bem certeza. Porém, como estavam fazendo exames, né, de acompanhamento, viram que eu estava com inflamação, eu tinha um examezinho lá chamado dedímero, que estava bem alterado. E ele nos dá uma ideia assim, ó, opa, esse paciente aí talvez vai ter uma trombose ou vai ter um AVC. Então, eu usava anticoagulante. Hoje em dia já é certeza, entendeu? Pega um paciente grave desse, fica acompanhando a fundo mesmo, já para poder entrar com anticoagulantes e não ter esse quadro de trombos, né, em diversas áreas do organismo. Então, o tratamento é controlar as possíveis complicações. Alguns pacientes desenvolvem uma infecção, uma pneumonia bacteriana associada. Eu tive, né, então eu tinha o COVID
e desenvolveu uma pneumonia de uma bactéria, devido à lesão que já estava no meu pulmão, deixou ele frágil, e aí a bactéria foi lá e, oportunista, né, esse nome que a gente usa, né, Valdemar? De forma oportunista, foi lá e, opa, aqui tá bom para mim, ó, como tá fraquinho, agora tá para torar nesse homem aqui. E aí foi lá. Então a gente vai, entra com antibiótico, para tentar controlar as infecções oportunistas. A gente vai, tá com febre, vamos aliviar o nível de febre, porque é um processo inflamatório. Ah, tá sentindo dor, vai ser aliviado. Porém, para matar o vírus, a gente, infelizmente, não temos nada. Então, é um vírus realmente que está fazendo estragos na população, né? A gente teve esse grande detalhe agora, de novembro agora para dezembro, que subiu muito, e eu estou dizendo isso para todos e meus pacientes, consultório, amigos, e vou dizer para vocês aqui de todo o coração. O que aconteceu, se você parar para pensar um pouquinho, lá em março, em abril, meu amigo Ildefonso, o que era que acontecia? A gente tinha muito medo do Covid. As pessoas eram isoladas mesmo dentro de casa, tudo estava fechado, todo mundo tinha medo. E agora a gente perdeu o medo do Covid. Se tornou algo como se fosse, normal. Ah, fulaninho de tal, Valdemar, conhece, lembra, tá com Covid, ó, a gente, beleza. Naquela época, a gente, fala, meu Deus, e aí, como é que tá? Todo mundo se preocupava. Porém, meus amigos, a gente cansou de se isolar, de ter toda essa cautela para o Covid, mas o Covid não se cansou da gente, e ele fica só esperando realmente nos infectar e fazer o estrago em algumas pessoas, né, podendo levar à morte. Então, grande coisa que eu queria deixar claro para vocês é essa: não custa nada a gente tentar ao máximo continuar um pouco essa questão de isolamento, sair o mínimo possível, ter toda a cautela, né? Isso, como o Eider bem falou agora, que o processo realmente de toda a prevenção é aquelas medidas que ele falou, do álcool, de lavar as mãos, evitar aglomeração, não dividir utensílios domésticos. Isso tem que se continuar, porque, como eu estou falando, não mudou nada sobre o tratamento, nada. Tipo, se você tivesse pegado em março e pegar agora, não tem um remédio, não. Que a gente aprendeu foi só 3 coisinhas. Pronar o paciente, pronto. Vamos deitar ele com os peitos que talvez vai ajudar. Se tiver gravíssimo, vamos usar dexametasona. E vamos avaliar se ele não vai entrar num processo de coagulação, dos coágulos. Mas nada para matar o vírus. Nada. Certo? Então, agradeço realmente a atenção de todos vocês. Vamos abrir, né, meu amigo Valdemir, aí para o outro moderador, meu amigo Marcos aí, avaliar o que a gente pode debater, e espero que neste final de ano vocês façam, viu, Robertinho, aí o Marizal, o grande amigo Roberto, sabe do que eu estou falando, a cidade dele aqui no RN, na nossa região aqui no Alto Oeste, é uma cidade que está com um boom gigantesco de casos de Covid, inclusive, como aqui Mossoró é a referência, nós temos diversos pacientes de Marizal que estão aqui internados em estado grave mesmo, entubado. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo de mais uma, né, Robertinho? Então, precisamos nos cuidar. Eu sei que a gente às vezes cansa, não posso aglomerar, não posso ver minha família, não posso me reunir para tomar minha cervejinha, não posso isso, aquilo, outro. Evite ao máximo. E se tiver, realmente, mas que seja de máscara, e tente manter realmente o distanciamento. Então, agradeço a vocês, viu? E vamos ficar à vontade agora para a gente debater um pouco mais. Muito bem, Diogo. Sintetizou muito bem o nosso pensamento. Acredito que a explanação de vocês dois não deixou dúvida para ninguém. Mas, aproveitando a oportunidade que você falou em imunidade no idoso, que a imunidade do idoso vai caindo. E o que a gente pode fazer para melhorar essa imunidade? Muito bem. Excelente pergunta, né? Eu até tomei a frente antes de Eider, desculpa aí, viu, Eider? Mas se você quiser falar também, você fica à vontade, meu irmão. Então, olha o que é que acontece. Uma das grandes coisas que vai para idoso, vai para qualquer pessoa, vou falar agora que é um processo, vou falar baixinho para vocês, por ser especializado em geriatria. Significa exercício físico regular. Então, quem não faz exercício físico, você está se arriscando em todas as áreas da sua vida, inclusive na questão da imunidade, certo? Olha o que é que acontece. Segunda-feira agora, Valdemar, passou,
eu participei de um evento com uma farmacêutica lá da Paraíba, que ela teve Covid, né? Então, foi uma transmissão parecida com essa nossa, e a gente estava debatendo sobre os aspectos. Ela também esteve grave, 7 dias entubada, e olha como foi interessante o caso, porque as coisas que aconteceram com ela foram muito parecidas com a minha. Eu passei 3 dias a mais do que ela entubado, né? Mas após acordar, né, da intubação, tirar a sedação, a previsão era de eu passar mais, acordei numa terça, era passar mais uns 10 a 12 dias no hospital, né? Ia sair da UTI, 5 dias depois ia para o quarto para fazer fisioterapia e começar a andar e tal, aquela questão toda. Porque aquela quantidade de você fica entubado, você perde muita massa muscular. Então, eu perdi 14 quilos. O que é que acontece? Eu não. Depois que eu acordei, com 1 dia e meio, ninguém acreditava, eu já estava andando. Como é que pode esse homem já estar andando desse jeito? Não tem cabimento, não. E acabei que recebi alta muito rápido para casa, que era para ser mais uns 12 a 14 dias. Em 5 dias eu já estava em casa. E ninguém acreditava. E é por que eu estou falando isso? Porque essa menina foi completamente o contrário. E ela, Valdemar, ela não é idosa, ela é mais jovem que eu, tem 32 anos, certo? Eu completei ontem 37. E ela, após acordar, ela passou 7 dias entubada. Após ela acordar, ela passou 21 dias para voltar a andar. Ela não conseguia ficar em pé. E aí foi quando ela dizendo, debatendo comigo, ela dizendo, agora sabe por que isso? Eu sempre fui sedentária. Tá entendendo? Ela disse, tudo sempre era só gordura. Pegasse aqui em mim era só gordura. Não fui fazer exercício. Então, um pouquinho de músculo que eu tinha, eu perdi todo nos dias que eu estava entubado. Então, não conseguia ficar em pé. Ela disse que nos primeiros dias que acordou, ela ficava deitada, ela só mexia, bem dizer, a cabeça, assim, os olhos, e ela falava para a mãe dela assim, pode dizer, eu sofri um acidente, né, eu tô paraplégico. Ela disse que não tinha força para levantar os braços, nem as pernas, e não era isso. Vão ter que ficar fazendo fisioterapia para andar. Então, do que eu quero chegar sobre a imunidade, você disse, primeiro que o exercício vai deixar você forte, que foi o que aconteceu comigo. Por eu sempre gostar de fazer exercício, então, após eu acordar, eu perdi 14 quilos, mas ainda restava muito músculo e rapidamente eu consegui me reerguer, diferentemente de quem não faz. E o exercício, Valdemar, é uma das grandes coisas que vai estar estimulando sua imunidade. Inclusive, para o exercício, a gente tem um estudo que saiu agora em agosto, sobre um hormônio que é liberado com exercício, que ele se chama irisina. Esse hormônio, a gente já foi descoberto ele no Brasil, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que mostrou que esse hormônio ele é neuroprotetor. Então, todos nós que estamos aqui pedimos a Deus e fazemos de tudo para não ter a doença de Alzheimer, né? Então, uma das coisas que é para prevenção é você fazer exercício, porque quando faz exercício, delegado, você produz a irisina, e a irisina protege o seu cérebro para não desenvolver Alzheimer. E aí foi que foi descoberto, Valdemar, agora em agosto, relação de irisina COVID. Então, quem faz muito exercício tem muita irisina, se pega COVID, a irisina também tem esse fator, estimula a imunidade. Então, rapidamente, sua imunidade consegue combater o COVID. Isso foi provado agora em agosto já. Então, quem é idoso, devido à imunossenescência, precisa fazer exercício. Não pode ser aquele detalhe que a gente diz assim, pela minha idade, não precisa mais fazer, não. Tem que ser igual um paciente meu, que esteve hoje, inclusive hoje de manhã, fez uma nova consulta comigo. Ele tem seus 68 anos. Ele está correndo todo dia 8 quilômetros. Ele mostrou para mim no celular, que ele marca. Aí ele mostrou. Tá aqui. Essa semana ele já tinha corrido quase 42 quilômetros. Que sempre dá 8 quilômetros e uns quebradinhos. Então, aí sim, entendeu? Aí, fora a questão do exercício, o que é que nós temos que é muito importante, e a gente já tem 7 estudos, meus amigos, 7, provando todos a importância disso. Inclusive, daquele outro momento que eu estive com alguns de vocês, também no webinar, foi só sobre ela, sobre a nossa preciosa vitamina D, certo? E naquela época tinha saído um estudo. Depois daquele dia, Valdemar, já saíram mais 6, certo? E aí eu vou falar só do último agora, do último. Foi feito no hospital. Opa, Cláudio. Cláudio? Vamos embora. Cláudio aí deu uma tossidinha aí, mas vamos embora. É o seguinte, não é Covid não, pelo amor de Deus. Olha o que é que acontece, Cláudio. Agora em novembro sai um estudo num hospital que era referência só de Covid. Então, todos os pacientes com Covid. E eles começaram a avaliar, né,
de semana em semana o nível, né, de vitamina D em cada paciente. Escutem o que eu vou dizer agora. O que se provou lá, 90% dos pacientes que morreram de Covid durante esse período, eles estavam com vitamina D baixa. 90%, certo? Então, saíram 7. Eu vou falar cada um aqui, a gente não termina hoje, mas, resumindo, a vitamina D, ela não é preventiva. Prevenção, a gente não tem medicamento. Tem gente que toma ivermectina, eu mesmo, né, já adiantando aqui, que eu sei que será uma pergunta de muitas pessoas, eu tenho 3 pacientes, Valdemar, que tomavam ivermectina de 15 em 15 dias, 3 que tomavam e pegaram Covid, porque ela não é de forma preventiva. Não foi comprovado nada, mas a gente ainda usa, né, para tentar ajudar de alguma forma o paciente, mas não é prevenção. Do mesmo jeito, a vitamina D não é preventiva. A questão da vitamina D é assim, se meu amigo Marcos que está aí, Deus me livre e guarde, meu amigo, você pegar Covid e você estiver com a vitamina D baixa, certo? Você tem mais chance de ficar grave. Se você estiver com a vitamina D boa, certo? Seu corpo vai ter uma maior força de imunidade para combater o vírus. Então, Valdemar, isso que eu queria deixar claro, 2 pontos que são fundamentais, que a gente tem vários para a imunidade no idoso. Mas, número 1, pratiquem exercício físico. E já vou entrar em outra coisa que alguém pode pensar. Qual exercício eu posso praticar, né, Valdemar? Evitem os lugares onde tem aglomeração, pessoal. Então, caminhada, pedalar, correr, essas coisas que são ao ar livre. Porque ao ar livre você não vai pegar, não, Covid, não. Pode ter certeza. Agora, às vezes, você vai, por exemplo, para uma hidroginástica. Reabriu a academia. E lá na academia, alguém pode ter usado, né, um aparelho, estava com Covid e não sabia. E você chega lá e usa e pode se infectar. Então, os exercícios ao ar livre são fundamentais. E o outro, sempre oriento, dose a sua vitamina D e veja com o seu médico o valor que está. Quem tem mais de 60 anos, eu oriento sempre, procura um médico especializado em geriatria, porque o valor que a gente espera para o paciente idoso é diferente do valor que a gente espera para o paciente adulto. Então, a gente precisa ver com quem está antenado na sua área para fazer o melhor de vitamina D para você. Ô, Diego, aproveitando que você falou em vitamina D, qual o horário que você aconselha do banho de sol para o idoso? Excelente pergunta, viu, Ademar? Inclusive, essa daí, ela gera muito embate até no meu consultório. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem médicos, muitos profissionais da saúde, que tem canal no YouTube, que tem um Instagram, como eu faço, que sempre estou postando todo dia alguma coisa falando sobre a saúde. E a gente vai acompanhando. Então, eu me identifico com o meu amigo Pedro Lopes aí, uma grande referência da medicina, lá no Rio Grande do Sul. Ele mora lá em Porto Alegre. Mas eu gosto do jeito que ele fala, que ele explica, ele sempre está atualizado. Então, eu sigo ele. O que é que acontece? Alguns profissionais, né, a nosso nível Brasil, que são antenados sobre a importância da vitamina D, nos orientam a tomar o banhozinho de sol, certo? Depois das 10 horas da manhã até, no máximo, 3 horas da tarde. E aí, esse é que é o grande problema, certo? Qual é esse grande problema? Esse rapazinho que está falando isso, ele mora numa região em que o clima é diferente do da gente. Então lá, às vezes amanhece o dia... Caicó. É isso que eu ia falar, viu, Ademar? Então, você pega lá, o cara tá em Porto Alegre, tá em Curitiba, em que o sol só começa a aparecer realmente lá depois de 9 horas da manhã. Então, ele não tem como tomar banho de sol de 6 horas da manhã, porque não tem sol, tá tudo escurinho ainda, nublado. Certo? Diferente de mim, diferente de meu grande amigo Valdemar, que tá em Caicó, né, que não é quente normal não, meu amigo, é mais quente do que um mormaço das quinturas, das labaredas do inferno, é negócio quente. Então, o que acontece? Você ir para um horário desse, você está se arriscando, na verdade, a ter câncer de pele. Então, eu digo para vocês, por exemplo, eu estou pedalando, certo? Eu saio para pedalar umas 5 horas da manhã, nos dias que eu vou. Quando dá aqui em Mossoró, quando dá antes de dar 6 horas da manhã, já está começando o solzinho, que já vai ativar minha vitamina D. Se eu for ali para as 10 horas da manhã fazer isso aí, ó, aí complica. Então, você precisa realmente avaliar sobre a sua região. Então, na nossa região aqui, para quem é do RN, certo? O melhor horário é amanhecendo o dia, até no máximo 8 horas da manhã. 8 horas já é o horário para você estar entrando, porque já vai estar quente, sim. 7 e pouco aqui em Mossoró já é torando tudo.
ou finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde ali, quando vai começar o entardecer. Mas o ideal realmente é o do iniciar o dia. Então não esqueçam disso para não acompanhar profissionais de outras regiões em que a realidade dele é diferente. Ele não vai mandar o paciente tomar banho de sol às 6 horas da manhã, porque não tem sol lá às 6 horas da manhã. Compreendeu, Valdemar? Claro, Diogo, aqui em Caicó, a gente não aguenta mais de 15 minutos às 7 horas da manhã, no banho de sol. Mais do Eu que isso é acredito. inviável. Eu Mas acredito, deixa... já começa a arder a pele. Alguém Pois aqui, é. eu não sei se alguém aí é da Paraíba, e eu lembro muito bem, eu sou moçoroense aqui, né? E a primeira cidade que eu achei mais quente que Mossoró foi Pau dos Ferros, né? Eu estudei na Paraíba, e aí no meu último ano do curso, eu passei um ano morando em Patos, fazendo estágio lá. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, lá não é quente normal, não. Tem a Adalto que tá balançando a cabeça, é quente que a Maria. Eu lembro que eu estacionava o carro no estacionamento do hospital. E só descer do carro para entrar no hospital, que não dava um minuto, eu já chegava queimando. E eu que não tenho uma proteção em cima. Aí, meu amigo, lascava tudo mesmo. Pois é isso. Deixa eu dar uma acordada em Eider. Acorda. Ô, ô Eider, foi dito aí que a maioria dos pacientes ficam assintomáticos. Se ele é assintomático, qual é o critério que a gente pode considerar ele curado? Existe algum método de laboratório? Parece que dormiu mesmo, Eider, né? Eita, que é isso, papai? Sabe que quem não sabe, ele é meu segundo pai, né? Não está. Então, vou conversar aqui, pode ter acontecido algum imprevisto aí com ele. Então, importante isso aí, também para deixar claro. Eu estava falando aqui, complementando o Eider, sobre a questão de a gente tomar todas essas cautelas, né? Porque a pandemia não acabou, o vírus está aí à solta. Porém, não pode ser aquela preocupação exagerada, Valdemar, para que não se inicie um quadro de ansiedade, né? Que já é patológico. Em que tem alguns pacientes, certo? Em que começa a ter ansiedade de não dormir, que está se tremendo, interfere, né? Pensa que vai morrer, está sentindo palpitação no peito. Esse paciente mesmo, Marcos, que eu falei agora, que eu atendi hoje novamente, que está correndo 8 quilômetros por dia, eu atendi no meio do ano, em julho, por causa disso. Ele sempre se exercitou, certo? Era caminhada que ele fazia, e devido à pandemia se isolou, e ele é ativo ainda, professor universitário aqui em Mossoró, e ele tinha parado por causa da pandemia. E aí começou a ter ansiedade, né? E aí foi esse o grande detalhe. Quando ele me consultou comigo, eu disse, volta a caminhar, homem, volta, você não vai pegar a Covid caminhando, não. Só não pode estar abraçando o povo. E quando for hoje, ele veio fazer uma nova consulta, não está mais com ansiedade, e disse, eu mudei, estou mais caminhando, não, estou correndo agora. Então, essa que é a grande questão. A gente não pode também, né, se assombrar demais. Você tem que ter as cautelas, né? Ele está de volta, daqui a pouco eu passo para ele, mas 80 a 85% dos pacientes que contraem, né, o Covid-19, eles são assintomáticos junto com leves. Então, cerca de 85% das pessoas não precisarão nem de se internar no hospital, muito menos de ir para uma UTI. Então, a gente tem que ter a cautela? Tem, porque eu não sei se eu pegar vai ser grave ou não. Mas também não pode ter exagero de medo, porque senão você entra num quadro agora de doença psiquiátrica, né, de ansiedade. Passar para ele aqui, só para ele referir sobre a pergunta, ele. Você escutou a pergunta de Valdemar? Tá sem um áudio. Escutei, eu não sei qual foi o motivo, eu tinha saído do celular, porque durante a apresentação eu fiz por ele, e não saiu o meu som no meu computador, mas agora eu voltei para o celular, eu acho que vocês estão me ouvindo. É isso? Estamos sim, estamos ouvindo. Bom, a pergunta foi sobre os assintomáticos, não é isso? Qual o critério usado, né? De cura. Bom, o critério de cura, ele teria que ser, porque assim, se ele está assintomático, ou você faz RT-PCR no início, ou você vai ter que fazer dosagem das imunoglobulinas. Se ele tiver ainda com IgG, ele ainda está ativo. Se você não encontrar só a queda da IgG a queda do IgM e o crescimento do IgG, ele já tem anticorpos, então ele já saiu dessa fase.
Agora, realmente, o assintomático, o difícil é você saber, porque assim, ele geralmente não tem queixa, né? E pode, eu acho assim, é uma sintomatologia que não deixa de existir. Não existe aquele assintomático 100%. Ele teve alguma forma de sintoma, mas ele não atentou. É tanto que hoje se conhece muito o quê? Os efeitos da gastroenterologia do COVID, que ela é transmitida através de quê? Da diarreia. Então, aqueles pacientes que têm passa um dia com evacuações aquosas, mais de 3 a 4 vezes ao dia, às vezes é um sintoma, e ele acha que foi alguma coisa que ele usou e que fez mal. Então, assim, teve uma tosse ou teve uma dor no tórax, o sintoma existe. Às vezes você não liga ao problema porque não são sintomas exuberantes. Então, assim, eu adotaria que critério para isso? Eu tive contato, eu tive com alguém, isso é uma das coisas que a gente tem que questionar. Eu viajei, tive em outros locais, em outras capitais. Por que é que aqui em casa adoeceu alguém se ela não teve contato? Sou eu o transmissor? Então é aquela história, como é uma doença nova, é uma doença difícil também da gente chegar. Esses assintomáticos, eles preocupam demais mesmo. Eu fui um de que tive em abril, positivei com o IgM, mas eu só positivei por quê? Porque eu fui fazer preventivamente e quando eu fiz, meu IgM já estava praticamente nos níveis normais e meu IgG já estava lá em cima. Mas eu lembro que eu tive um acesso de tosse, mas eu não liguei que essa tosse poderia ser o meu sinal de que eu estava infectado pelo Covid-19. É isso que fica difícil para a gente determinar uma linha de tempo de quando fazer. Então a gente tem que estar muito alerta. A outra observação que eu fiz antes de falar é que realmente o domínio agora dessas perguntas é do clínico. Eu sou cirurgião, não é o meu dia a dia. Então, Diogo está aí dando um show, né? Inclusive de vitaminas, de medicamento, está falando realmente de uma parte que eu não conduzi aqui na nossa palestra, que é a parte mais direcionada ao tratamento, o que usar, como usar, quando usar. Eu acho que ele foi muito feliz, nós não temos ainda uma receita de bolo, nós não temos nenhuma receita pronta, a gente está muito atento às sintomatologias e às fases da doença. Internou, intubou, precisa da dexametasona, vamos fazer a dexametasona. Precisa só de uma oxigenação não invasiva através de máscara, por quê? Porque não aumentou dedímetro, porque não aumentou PCR, porque não aumentou as enzimas hepáticas, que são exames rotineiros que se faz também, que é hemograma, plaqueta, dedímetro, PCR e vários outros exames que nos dão uma orientação. Existem alguns pacientes que evoluem com quadro de insuficiência renal também, que já complica muito, e é muito grave esses pacientes que entram com a falência de múltiplos órgãos. Essa observação que eu tinha a fazer. Ok, Edi, muito obrigado. Eu vou dar uma palavra a Marcos Batista. Ele tem algumas perguntas que foi feitas no chat, que ele resuma essas perguntas o mais que puder pelo avançado da hora. Marcos, qual a palavra? Boa noite a todos. Registrar aqui no chat que várias pessoas estão parabenizando o doutor Edi e o doutor Diogo pela excelente palestra, mas vamos fazer aqui algumas perguntas, duas perguntas para direcionada aqui primeiramente ao doutor Diogo. Veio a pergunta da delegacia Lituche, que o irmão Abidel perguntou qual é a realidade da ivermectina. E a outra pergunta, pelo irmão Aguinaldo, meu irmão, o Covid tem alguma coisa a ver com o KCP? Essas duas perguntas para o doutor Diogo. Microfone. Ele falou, KCT, ele falou? KCP. 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 Eu não vou mentir para você que eu não sei nem o que é esse KCP que ele está falando. Se ele depois quiser complementar, não vou mentir, o Valdemar, eu não gosto muito não. Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta aí é sobre a questão da ivermectina. Um dos grandes estados que foram destaques, né, no Brasil sobre o uso da ivermectina foi o nosso RN, né? A gente tem um conceituadíssimo infectologista lá em Natal, que ele encabeçou isso aí a fundo mesmo, e vamos usar. E aí, qual é a grande questão?
é que começou depois a vir os estudos. E os estudos mostraram realmente que parece que não tem uma alteração na evolução da doença. Eu vi até um gráfico em que mostrava, né, do início do sintoma da infecção até chegar num pico no paciente, né, de sintomas, e depois ter uma regressão. E aí, quando comparava os pacientes sem uso de ivermectina com os que usaram ivermectina, mostrava que não estava fazendo diferença nenhuma. Porém, você agora dizer agora a minha opinião. Eu falei sobre o que se mostrou os estudos. É tanto que os órgãos reguladores no Brasil, inclusive Anvisa, tudo, eles contraindicaram o uso da ivermectina, porque disseram que não tinha comprovação científica. Agora eu vou dizer a minha opinião, né? Talvez por ser algo novo, Valdemar, ainda possa ter outros estudos que possam vir para comprovar alguma coisa. Não sei bem, né? O tempo é quem dirá. Por que eu estou falando isso? Porque é um negócio que muitas pessoas usaram e percebiam a diferença, sim. Eu mesmo, nos meus pacientes, eu prescrevia, porque ainda não tinha saído de estudo contraindicando. E é como se fosse assim, o que era que eu tinha visto no início, que o grande infectologista de Natal falava bem, da seguinte forma, não é prevenção, como eu já falei, ivermectina não é preventivo. Eu vou recapitular mais uma vez, eu mesmo tenho 3 pacientes que tomavam de 15 dias de ivermectina e tiveram Covid. A grande questão é assim, a ivermectina já é uma droga muito bem conhecida na medicina, já utilizada para muitas outras coisas, não apenas matar piolho, não é isso, Eida? E aí o que é que acontece? A ivermectina, ela consegue, né, que é o que esse infectologista falava, meio que segurar o crescimento do vírus dentro do nosso corpo. Ela não é usada como preventivo, ela não mata o vírus, porém, se você está tomando e você pegou, tanto que ele dizia, esse infectologista dizia assim, não é para estar tomando de forma preventiva, você diagnosticou o Covid no paciente, você vai prescrever, porque nos dias iniciais, quando está na fase aguda, a ivermectina segura para que o vírus não cresça, porque quanto mais ele crescer dentro do nosso organismo, maior a chance dele gerar complicações. Então, era essa grande ideia desse infectologista, e na época, talvez vocês lembrem bem, o RN estava muito em alta mesmo, e realmente em Natal, rapidamente depois dessa difusão, porque ele faz parte do plano diretor de saúde lá de Natal, no instante Natal começou a controlar a quantidade de casos que se agravavam, de precisar de leite de UTI, com o uso, né, da ivermectina. Então, não de forma preventiva, para não pegar, mas sim começou a ter menos pacientes ficando graves. Porém, mais uma vez, os estudos mostraram que não muda não o curso. Mas eu uso em meus pacientes tudinho, ninguém ficou grave. Então, eu não sei se isso lá na frente vai mudar. Vai vir estudo para dizer, não, realmente acontecia isso, aquilo, outro. Então, a ivermectina adendo, na sombra da dúvida, eu prescrevo meu paciente. Não como prevenção, que aí já não é certeza, prevenção já é certeza que não é. E meus pacientes realmente tiveram, mesmo tomando. Mas sim para tentar que o vírus não seja tão forte no organismo do infectado. Já do KCT, se alguém quiser falar aí KPC, fiquem à vontade aí. Vamos lá, vou ver se eu consigo. Acabei de colocar aqui que pode ser a bactéria mortal KPC. A bactéria. Marcos, é uma superbactéria, né? E ela tem uma enzima que produz cepas e que inativa a eficácia dos antibióticos, certo? Então, ela é muito comum no ambiente hospitalar, é mais comum em infecções em criança, e com essa eficácia dela sobre a inativação dos antibióticos, elas provocam hipotermia e pioram os quadros respiratórios desses pacientes. Mais ou menos esse caminho aí, né? Era isso que eu tinha para colocar aí. Primeiro, eu lembrei agora quando o Eider falou, que realmente eu não estava lembrando não, que é superbactéria resistente, que a gente precisa às vezes usar vancomicina, tem que ser um medicamento bem mais potente, né, antibacteriano, para poder controlar. Tem alguns cantos que se chama de multiresistente, né, bactéria multiresistente. Exatamente. Tem mais 2 perguntas aqui, vou passar para o irmão Eider. O Nelson Vitorino Lustosa de Parelhas está perguntando, com tantas mutações que esse vírus vem sofrendo, as vacinas que estão sendo produzidas serão capazes de imunizar a população? E também o irmão Jadielso, lá de Santa Cruz, do Inharé, está perguntando aqui, quais os procedimentos no pós-Covid, independente da gravidade dos sintomas?
Bom, em relação à vacina, como ela é uma vacina de RNA, ela não usa o vírus atenuado para fazer a vacina. Então, inclusive, esses estudos hoje eles estão muito prospectivos e com um resultado muito bom. Inclusive, desde 2005, que já vem existindo alguns estudos, e era um sonho, né, de quem trabalha com essa parte de vacinas. Por quê? Porque devido a essa pandemia, muitos países injetaram muito dinheiro para se encontrar em 10 meses, que é muito raro, uma vacina. A vacina, geralmente, ela leva 10 anos. Ela passa uma fase muito grande de estudo em animais, depois é que ela vai para a fase 1, fase 2 e fase 3. Mas, como é uma vacina que vai ser a base de RNA, então ela tem capacidade de atuar nas mutações. É tanto que já existem alguns trabalhos dizendo que, dentro em breve, nós poderemos, através desses ensaios já feitos, conseguir vacinas para alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, o de pele, certo? E outros patógenos aí que nós não tínhamos conseguido. Então, ela tem a capacidade realmente de bloquear esse tipo de contaminação viral. Por quê? Porque é uma vacina à base de RNA e não à base de vírus atenuado, como é a do sarampo, como é as outras vacinas que nós temos. A segunda pergunta, como foi, Marcos? Quais os procedimentos no pós-Covid, independente da gravidade dos sintomas? Olha, ele tem que cumprir aquele período de quarentena. Após isso, quer dizer, se foi um paciente que passou com o tratamento e conseguiu a cura domiciliar. Se ele teve internação hospitalar e ele teve um dos quadros mais graves, que precisou ficar dentro de uma UTI, quando ele tem alta da UTI, ele ainda passa alguns dias no próprio hospital. Após a alta hospitalar, que ele vai para o domicílio, ele ainda está num período de convalescência, até pelas agressões, pelo processo inflamatório, que inclui inflamações de vasos, inflamações cardíacas, inflamações hepáticas. Então, ele tem que ter um certo cuidado, porque o sistema imunológico dele foi muito agredido, quando ele passa pelas formas graves. Mas aí o nosso colega Diogo, que faz mais a parte clínica e que teve também a vivência, que passou na fase realmente grave da doença, ele pode até fazer aí um breve relato de como foi o pós-Covid dele, como foi essa recuperação. Ele já advertiu que, por ser atleta, por ter atividades físicas diárias, contínuas, quer dizer, ele já teve uma resposta bem melhor de quem não tem essa prática de estar fazendo algum tipo de esporte. Mas eu gostaria também de ouvi-lo, né, a opinião dele. Se assim vocês permitirem como moderador. Isso mesmo. É assim, eu não sou atleta que nem meu grande amigo aí, Valdemar, e como o Robertinho, diretamente lá de Marizal, doutor Roberto, mas pratico sim. E isso foi toda a diferença, fez uma diferença gigantesca, como eu disse, para após eu acordar, né, na UTI, após a extubação, eu já rapidamente saí do catéter, eu rapidamente já estava andando, já ficava em pé, ninguém acreditava. Dizia, como é que pode, esse homem acordou ontem, já está desse jeito aqui, ninguém acreditava. Mas também tem a mão de Deus, né, em tudo isso é importante. Porém, a maioria das pessoas vão ficar com sintomas residuais. Então, o que é isso? Passa essa fase, que ele muito bem falou, da quantidade de dias, de 14, 20 dias, fez a sorologia, já está melhor, mas muita gente fica com cefaleia residual durante muito tempo, tendo dor de cabeça, e o quadro que eu mais pego, meu amigo, no consultório dos idosos que tiveram Covid, é a fadiga, cansaço, a impressão do músculo, sensação daquela moleza, como se você tivesse passado o dia trabalhando no meio do sol, com um rojão pesado. Existe uma queixa também, né, Diogo, que não vai atingir a mim nem a você, que é a alopécia, né? Assim, na verdade eu até tinha, mas aí, né, minha cabeleira era grande, era como a de Marcos aí, mas aí caiu tudo pós-Covid. Então, realmente é outra queixa bem comum mesmo, bem lembrado por você. Mas a fadiga muscular junto com a cefaleia são sintomas residuais que demoram muito tempo. E aí que eu sempre oriento, Marcos, para quem nos perguntou isso aí,
pós-Covid, procura um médico especialista, né? Se for idoso, para um geriatra, se não for idoso, alguém, um pneumologista, se tiver algum sintoma ainda respiratório, uma tosse seca que ficou, para fazer um acompanhamento e você melhorar. Hoje eu tive uma, né, no consultório, que teve Covid agora no mês de agosto para setembro, né, aí tinha vindo para mim em outubro, porque exatamente, finalzinho de outubro, estava com uma fraqueza, e a gente fez um tratamento para ela, ela voltou hoje, dizendo que tá a primeira, já voltou a fazer exercício, não tem mais aquela fadiga, porque a gente vai em cima do que a gente já imagina que pode estar em falta no organismo do paciente. Então, pós-Covid, fora os cuidados, como a gente falou, para não ser reinfectado, né, isso é fundamental, não pode pensar assim, né, Ida? Eu já tive, então pronto, eu não preciso mais de máscara, tá entendendo? Vamos abraçar todo mundo, não tô mais aí para nada, não. Não faça isso não, porque você pode pegar e pegar mais grave, né? E aí, fora isso, se existe alguma coisa que está te incomodando, meu sono não está regular, eu tenho essa fadiga, meu cabelo acho que está caindo. É bom que você lembrou também, viu, Ida? Eu tenho uma paciente que ela é daqui de Mossoró, mas tinha ido para Natal, né? Estava na casa da filha, e aí lá na casa 4 pessoas tiveram, né? Foi a filha, a sogra da filha, o esposo e ela. Infelizmente, a sogra da filha faleceu, ela ficou na UTI, no hospital lá em Natal, só não foi entubada, mas passou vários dias, desorientou, deu delírio nela e tal, e ela, quando veio para mim, uma das grandes queixas estava caindo o cabelo, né, que é a alopecia. E aí a gente, graças a Deus, já corrigiu esse detalhezinho dela. Então, tudo vai depender, para quem perguntou, né, Marcos, do que está tendo. O grande questão é, se cuide. E se não fazer exercício antes, começa a fazer exercício agora, que é independente de Covid, é para a sua vida, é para você ter saúde. Tem mais Então, duas Marcos, perguntas aqui. Para terminar as perguntas, tem 3. Eu vou direcionar essas duas a doutor Diogo e a última para ele, né? Irmão aí Marcos, encerra. irmão Marcos, Foi não? é o seguinte, a minha pergunta não é KPC, que é uma bactéria, entendeu? Que inclusive matou. Eu digo isso porque a minha mãe foi contagiada 2 vezes, e inclusive não tem antibiótico ainda, por isso que e é muito parecida. A minha pergunta foi se tinha alguma coisa a ver. Desculpa que eu saí, mas foi a queda da internet. Cabelo? Tá tranquilo, que teve um erro de digitação, que estava aqui KCP, né, É KPC. Isso, foi corrigido já. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa que eu entrar assim cair de paraquedas aí de vocês, desculpa aí. Duas perguntas aqui para o doutor Diogo. Giane Lee Jeremias, ele pergunta: a vitamina D é eficiente de forma profilática? E o irmão Francisco Monteiro Salles pergunta: o recuperado da enfermidade Covid-19 pode continuar sendo doador de sangue? Então, essas duas perguntas para o doutor Diogo. Pronto, então, excelentes perguntas. A primeira eu já tinha até falado, né? A vitamina D não é prevenção, tá? Então, você ter seu nível de vitamina D boa, não garante que você não vai pegar o Covid. O que pode lhe ajudar, que também não garante, né, Ida? É você ter uma imunidade mais forte e talvez a sua infecção ser mais leve. Mas também não garante, porque às vezes é um paciente que já tem outras complicações, outras comorbidades, e ele pode evoluir de forma grave. Porém, o que os estudos mostraram foi o quê? Quem tem a vitamina D num nível mais bacana, né, para o idoso, a gente está esperando essa pandemia tentar manter acima de 60, que é a orientação da Sociedade de Geriatria. Então, o que acontece? Esse paciente, ele tem menos chances de ficar grave. Ele até pode ficar, mas tem menos chance. Mas não previne, não diz assim, minha vitamina D tá boa, então pode vir Covid que eu não pego. Não, não é assim não, certo? E a outra pergunta aí dele foi sobre a questão de QB, Márcio, me lembrei, por favor. O recuperado de Covid-19, ele pode continuar sendo doador de sangue? Doador, né? Pronto. Esse é algo que, assim, a gente talvez só vá avaliar um pouco mais à frente, né? Para ter a certeza absoluta. Inclusive, essa amiga que eu falei para vocês, que nessa última segunda eu participei de um evento com ela, ela fez um tratamento, que é lá na Paraíba, lá em João Pessoa, da questão do plasma, né? Que foi também muito debatido, eles também sabem disso aí, alguns, que é Covid. Então, tem a parte do sangue que a gente chama plasma. E talvez ele já gerou realmente muita imunidade, anticorpos IgG, como o Eder falou. E aí, outro paciente que está realmente também infectado, está grave,
tendo o mesmo tipo sanguíneo, um exemplo, eu tive e já tenho imunidade, na teoria, né, para aquele lá. Meu sangue é B positivo. E aí meu amigo Valdemar pegou, tá grave, o dele é B positivo. Então, em alguns lugares estavam fazendo isso aí, a doação do plasma. E ela fez isso aí, né, pegou de um paciente, e ela até disse que acha que isso foi também que ajudou ela a se recuperar. Porém, para a gente afirmar sobre a questão de se vai continuar sendo doador de sangue ou não, eu acho que são panos para as mangas futuras, que estudos é quem vão dizer realmente se como é que vai. Acredito, assim, a minha opinião, né, que eu acho que não vai interferir muito, não. Porque se não tem mais a doença, você pode muito bem fazer a doação, porque você não vai estar transmitindo doença, tá entendendo? Mas eu não posso afirmar 100%, porque ainda virão estudos, né? Informar aqui o nosso moderador, doutor Valdemar, que a última pergunta vai ser lida agora, que foi colocada no chat, foi pelo irmão Gianni Lee Jeremias. Ele pergunta, e vai ser a pergunta do doutor Eider. Quando se faz o teste rápido do dedo e dá positivo para IgG, existe a necessidade de fazer o exame de sorologia para saber a quantidade de anticorpos? Olha, o teste rápido, ele tem um índice de falso negativo muito alto, né? Ele vai mostrar que realmente, tendo IgG, ele tem imunidade, ele já passou da fase da doença, ele não tem mais IgM. Mas assim, para confirmar, o ideal seria a sorologia do sangue mesmo, funcionando a veia e fazendo aquela que tem um valor de falso negativo, quer dizer, não tão alto como tem o do teste rápido. Então, eu sei, entre o 4º e o 7º dia, RT-PCR. A partir do 14º dia, IgG, IgM, mas não de maneira do furinho do dedo e botar naquele... Eu confio mais no que vai para o laboratório, né, que ali tem uma análise mais fidedigna. Então, essa seria a minha opinião. Ok, então, Marcos, muito obrigado aí pela condensação dessas perguntas. Como já era de se esperar, você conduziu muito bem. Agradecer a Eider e a Diogo a maneira clara com que vocês fizeram a explanação. E eu acho que vocês deixaram para nós uma lição. Nós precisamos conhecer os pontos fracos do nosso maior inimigo, que é o coronavírus. A gente conhecendo os pontos fracos dele, é que a gente pode atacar e nos defender. Então, eu encerro a minha participação e transfiro a diretoria dos trabalhos ao nosso irmão Benevenuto para suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Valdemar. Agradecer a essa equipe de médicos, eu não tenho nem palavras. Eu fiquei muito alegre, muito satisfeito com as informações que os doutores trouxeram para conosco. E quem não participou realmente perdeu um grande ensinamento. Muito obrigado realmente, doutor Diogo, doutor Eider, doutor Valdemar. E realmente acredito eu que nós fechamos o ano com chave de ouro. Fechamos o ano dos estudos filosóficos, dos estudos maçônicos, com esta liminar realmente extraordinária. Vai ficar na nossa lembrança e vamos nos cuidar para não ver se não conseguimos pegar essa danada dessa doença, né, doutor Diego? Fazer exercício físico, isso realmente é muito importante. Realmente é muito importante, mas é difícil do idoso querer fazer o exercício físico. Eu tenho uma felicidade que eu nunca deixei de fazer exercícios. Daí me perguntam, mas você não tem resfriado? Não sei, eu não tenho resfriado. Aqui em Natal, eu estou há 30 anos, nunca tive resfriado, realmente gripe, realmente nunca tive.
Agora, eu também chupo laranja, viu? 4 laranjas por dia. Mas tudo bem, desculpa, Deus está me intrometendo nisso. Mas realmente eu agradeço demais os 3 médicos que tão prontamente atenderam o nosso convite. Fico realmente emocionado com essa cerimônia, com esse seminário. Vamos ao nosso encerramento. Eu solicito ao doutor Nilson para fechar o livro da lei. O áudio, doutor Nilson. Está sem áudio, doutor Nilson. Sim. Antes de fazer o encerramento, eu quero apresentar os agradecimentos em nome do Supremo da Delegacia Litúrgica a todos vocês que participaram desta aula de hoje, desses ensinamentos que nos foram transmitidos. O nosso muito obrigado aos doutores Valdemar, Éder e Diogo, os nossos mais sinceros agradecimentos. E um especial agradecimento pelo presente que nos foi dado pelo Diogo, quando ele deveria receber o presente. Muito obrigado. E a nossa retribuição é que tenha um feliz aniversário e muita prosperidade, bons trabalhos e muita saúde nos seus dias. Obrigado a todos. Damos por encerrado com o fechamento do livro da lei. Muito obrigado. Fechando o livro da lei, realmente nós damos por encerrado, com chave de ouro, o ano dos corpos filosóficos do Estado do Rio Grande do Norte. Agradeço mais uma vez a todas as autoridades maçônicas que participaram, tanto as civis também, que eu sei que participaram, e que desejamos também, mesmo nesta fase tão difícil, que tenhamos um Feliz Natal e um ano sem tanta epidemia como nós tivemos este ano. Muito obrigado a todos. Está encerrado o nosso seminário. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço, um excelente, iluminado, abençoado recesso a todos e até a próxima oportunidade, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal e próspero ano novo. Ostensivo para a família. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite a todos os irmãos e um Feliz Natal e um ano novo cheio de harmonia e alegria para todos. Boa noite, meus irmãos. Um Feliz Natal, um feliz ano novo a todos. Um grande abraço. Boa noite, meus queridos irmãos. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Um bom final de semana a todos. Parabenizar a todos nós aí, principalmente os palestrantes, e um Feliz Natal. E nosso delegado litúrgico, parabéns pela iniciativa de terminar esse ano de forma virtual, mas de uma maneira brilhante. Parabéns aí, delegado. Obrigado. E quero agradecer também a sua contribuição, né, Marcos? Eu já estou querendo comprar seu passe para Natal. Ok. Toreide, muito obrigado, Toreide. Bom, boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade e um Feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, de paz e que nós consigamos fazer com que chegue essa vacina aqui para a gente. Então, um grande abraço a todos, uma satisfação em poder ter participado desse evento e dessa promoção
realizada pela a nossa delegacia litúrgica. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. Felicidades, Francisco. Boa noite.